Fala, monstros da rede, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Fernando TK e no Cadê Esse Mano de hoje eu vou falar pra vocês sobre um mexicano que anda meio que sumido, né? Vocês lembram dele ali da última década? Ele jogou em vários times interessantes, surgiu, eu vou contar depois pra vocês onde ele surgiu, mas enfim, Chicharito Hernández, onde está Chicharito Hernández? Antes de eu falar disso, solta a vinheta. Bom, meus amigos, Javier Hernández Balcazar, mais conhecido como Chicharito Hernández, ou só Chicharito, nasceu no dia 1º de julho de 1988 na cidade de Guadalajara, no México. Só para falar um pouquinho sobre da onde que vem esse apelido Chicharito, ele vem por conta dos olhos verdes do jogador. Ele tem olhos verdes, então apelidaram de Chicharito por conta de ervilhas, né? Ervilhas é Chicharito em espanhol. Ele surgiu para o mundo do futebol no Chivas Guadalajara, onde ele foi uma grande promessa, uma grande revelação, mas antes dele se tornar essa grande revelação, ele foi emprestado para um time chamado Chivas Cora, onde lá em 2006 até 2007 ele ficou e começou a ganhar um pouco de experiência e também depois quando ele voltou para o Chivas ele continuou ganhando experiência até ele se tornar o principal nome da equipe e uma das grandes revelações, não só da temporada, mas também de todo o futebol aqui da América Latina. Ele já vinha sendo um grande destaque ali do Chivas, né? Mas quando em 2009 ele conseguiu marcar 11 gols em 17 jogos e foi um dos maiores artilheiros ali do torneio Apertura, ele começou a atrair interesse do futebol internacional e isso levou a uma proposta formal do Manchester United pelo passe do jogador. Pelo jogador, não existe mais passe. Ele acabou sendo vendido na altura para os Red Devils por um valor de 18 milhões de dólares, que era muito mais do que já é hoje, e com uma condição, de que o Manchester United fosse inaugurar o novo estádio do Chivas Guadalajara chamado OmniLife. Então, 18 milhões de dólares, mais a inauguração, e ele foi para o Manchester United. O seu primeiro gol pelo time de Manchester aconteceu no comecinho ali de 2010, dia 2 de março de 2010, quando ele, num torneio amistoso, substituiu ali o Nani, um torneio amistoso que foi realizado nos Estados Unidos, o MLS All-Star, substituiu o Nani e acabou fazendo um gol contra o Chelsea, Já na primeira partida marcou o gol contra um time inglês bem importante. Cara, assim, ele chegou muito bem no Manchester, A gente fala que o Chicharito, ele deu uma derrapada na carreira, mas ele foi muito bem no começo e até ali no meio ele foi benzinho. Ele chegou no Manchester United já de cara marcou 20 gols ali, superando uma marca do Van Nistelrooy na sua primeira temporada e era um cara que estava sendo pretendido por vários outros clubes até fora da Inglaterra, como Real Madrid, Barcelona, inclusive o próprio José Mourinho, que estava no Real Madrid naquela altura, cogitou fazer uma proposta de cerca de 50 milhões de euros pelo jogador, só que não deu muito certo, até porque o Higuaín estava lesionado, aí depois ele voltou de lesão e o Real Madrid achou melhor não fazer essa investida logo de cara. Chicharito Hernández teve ótimas atuações pelo United, apesar de dar umas trepidadas ali e aqui, Ele às vezes ia bem, às vezes ia mal. O Manchester também não era o time do Cristiano Ronaldo, Era um time que já tinha perdido alguns jogadores, mas ali em 2009, 2010 ainda estava com um time interessante, 2011 também. Mas, enfim, o seu desempenho não foi sempre muito bom e ele acabou sendo emprestado para a equipe do Real Madrid. Bom, o Real queria a contratação dele ali no comecinho, conseguiu depois levar ele por empréstimo com opção de compra no final do contrato em 2014. Ele até que fez uns golzinhos aqui e ali, jogou algumas partidas e apesar de não ter ido tão mal, a opção de compra não foi exercida pelo Real e ele acabou voltando para o Manchester. Mas quando ele voltou para o Manchester, o Van Gaal, que era o técnico na época, falou para ele, provavelmente aqui na próxima janela de transferência a gente vai pôr você para venda, que sei lá, você não se encaixa no time, enfim, ninguém sabe o que foi dito lá dentro, mas ele não estava nos planos do United. Então ele conseguiu uma transferência, mudou de país, foi jogar no Bayer Leverkusen, da famosa empresa farmacêutica Bayer, e conseguiu ali, já nas duas primeiras temporadas que jogou lá, marcar cerca de 40 gols. Foi bastante relevante ali para o time que normalmente participa da Liga Europa e conseguiu recuperar o seu bom futebol, conseguiu recuperar espaço, que no Manchester ele não tinha mais. E assim, com essa ótima campanha, ele recebeu uma nova oportunidade na Premier League, no Campeonato Inglês, para defender dessa vez as cores do West Ham, não é um grande time da Inglaterra, mas é um time que participa da Premier League. Qualquer time que participa da Premier League é um time muito bom. Ele foi vendido por cerca de 16 milhões de libras, o que rebate mais uma vez que eu falei aquela teoria de que ele ficou em baixa sempre. Não, isso não é verdade. Ele teve seus momentos de baixa, mas ele também teve momentos em que ele jogou bem, não tão bem, mas que ele jogou bem, que ele continuou tendo a sua carreira. No West Ham, por curiosidade, ele estreou contra o seu ex-time Manchester United, ficou lá um tempinho, jogou bem, marcou gols importantes, gols bem decisivos, só que nesse momento aí ele já estava começando a oscilar, ele tinha algumas lesões, então ele procurou mudar de time, mas ele estava bem ainda, entendeu? Ele estava jogando um futebol legalzinho, e assim o Sevilla quis contratar o garoto. Garoto que não é mais garoto, O cara já estava ficando mais velho.
No time espanhol ele chegou por 8 milhões de euros, estava ali com uma moralzinha legal ainda, chegou lá, ele podia ir muito bem, né? Chegou com aquela expectativa de repente ir bem, chamar a atenção de clubes maiores como o Real Madrid, onde ele já tinha jogado, como o Manchester, mas é aí que a ladeira dele começou a ir ladeira abaixo, na verdade, né? Ele ficou apenas 6 meses no Sevilha e depois comunicou a sua saída. Bom, ele não conseguiu jogar bem, aí ele já começou a ficar ruim. E antes da gente falar onde está Chicharito Hernández hoje, é bem interessante falar da passagem dele pela seleção espanhola. Ele que começou na seleção espanhola ali no sub-20, né? Começou a ter destaque até que ele subiu para a seleção principal, né? Começou a ser convocado. Na seleção principal ele jogou a Copa de 2010, olha só, ele tem 3 Copas do Mundo no currículo, cara. 2010 na África do Sul, 2014 aqui no Brasil e 2018 na Rússia. Lá em 2018 mesmo ele ainda jogava bem em alguns momentos, mas mesmo ele não estando no auge da carreira como ele estava antes, ele ainda era chamado. Tanto que em entrevistas, colegas dele dizem que quando ele chega no México, né, ele não vai na Cidade do México, porque quando ele chega lá na Cidade do México, ele não tem como andar, as pessoas procuram ele em todo lugar, as pessoas querem tirar fotos, as pessoas são loucas por ele. Então ele virou um grande ídolo ali da seleção mexicana e virou, obviamente, um grande ídolo mexicano na história. Ele também ganhou 2 Copas da CONCACAF com o México, né, que é sempre o principal favorito ali contra aquelas seleções menores do Caribe, e acabou participando também da Copa América Centenário, que é aquela Copa América especial que aconteceu em 2016 nos Estados Unidos. Ao todo são 103 jogos de Chicharito com a seleção mexicana, com 52 gols marcados. E agora, monstros, chegamos naquele momento em que todos vocês estavam esperando, que é onde está Chicharito Hernández hoje. Eu chamei ele de Javier Hernández, né, às vezes, mas enfim, Chicharito para os mais íntimos. Onde ele está hoje, o que ele faz, ele se aposentou, ele não se aposentou, o que está acontecendo com o cara? Bom, hoje em dia, Chicharito Hernández tem 32 anos e está desde 2020 no LA Galaxy dos Estados Unidos, aquele ex-clube do David Beckham. E olha só o cara, ele chegou ganhando lá o salário mais alto de toda a Major League Soccer, de toda a Liga Americana de Futebol, mais ou menos cerca de 6,5 milhões de euros por temporada. Bom, e o nosso amigo mexicano não continuou muito bem. Ele apenas tem 12 jogos pela LA Galaxy com 2 gols marcados. Tudo bem que a gente tem aquele fator pandemia e tudo, até porque na teoria ele teria que ter mais jogos até, né? E ele recentemente deu declarações, né, em 2020, que ele chegou no fundo do poço, né, que foi o pior momento da carreira dele, o pior ano da carreira dele. Ele falou que ele podia ter jogado muito mais do que ele jogou e que de repente, devido a problemas familiares, ele simplesmente não conseguiu, ele simplesmente travou, né? Quando ele deu essa declaração, a alusão que ele fez foi a perda do avô dele ali em abril de 2020, né? Por conta de Covid-19, ele nem conseguiu ir no enterro do avô. A pandemia nos Estados Unidos foi das mais catastróficas, né? Um dos países que mais foi afetados no mundo, então ele mal podia sair, tudo isso começou a afetar ele. A mulher dele e os filhos dele acabaram indo para a Austrália, né? O Chicharito tem uma casa lá, então a família dele se mudou para lá, que é onde a situação está bem melhor, então a família dele foi para lá. O nosso atacante ficou sozinho, então tudo isso meio que colaborou para ele entrar numa bad, né? Digamos assim, uma bad bem complicada, né? Uma situação difícil, e no momento ele também não está indo bem nessa temporada nova. A temporada que está na pré-season, né, que eles chamam lá nos Estados Unidos, não começaram os jogos ainda. Ele tem sido especulado no Chivas Guadalajara, né? O próprio diretor do Chivas, que é o time que revelou ele, falou que está interessado no jogador. Nós aqui do R desejamos tudo de bom para o Chicharito, que ele consiga superar essas dificuldades, que ele ache o seu bom futebol, se jogando no México, nos Estados Unidos ou voltando para a Europa. E é isso, meus amigos, chegamos ao fim deste vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários aí se vocês querem outro jogador, se vocês têm alguma crítica para esse vídeo. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho. É isso, pessoal, até a próxima edição do Cadê Esse Mano. Valeu, monstros!